Hoje é quarta, 21 de agosto, entra no ar neste momento mais um pré-jogo aqui no canal do TF. Hoje, às 21h30, no estádio Allianz Parque, a partida de volta pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. O Botafogo tem a vantagem do empate. Se vencer, está classificado. Se perder por um gol, vai para os pênaltis e só será eliminado da principal competição da América do Sul, isso no tempo normal, se perder por mais de um gol de diferença. Mas tudo mesmo em relação a Botafogo e Palmeiras nesse nosso pré-jogo. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. Hoje você pode palpitar no Botafogo e, além de palpitar no nosso clube do coração, você pode ter várias vantagens. A Parimat, ela tem ali as melhores odds do mercado. As odds do Botafogo para a partida de hoje estão maravilhosas. Se você utilizar o cupom SORTE, que é o meu cupom, você pode ganhar muito bônus no seu depósito inicial. Além disso, se você fizer o cadastro hoje, utilizando aqui o QR Code ou clicando no primeiro comentário, você pode concorrer a uma camisa do Botafogo. É só mandar o print do seu depósito inicial para parimat@canaldotef.com. Pode, se for sorteado no caso, escolher qual camisa do Botafogo você vai querer. Essa preta, a preta e branca, a de goleiro, qualquer uma das duas, uma de treino, não sei. Você vai poder escolher a camisa que você quiser do nosso Botafogo de futebol e regatas. Então, faça seu cadastro agora na Parimat, com as melhores odds do mercado, sempre com responsabilidade, não é renda extra, é apenas uma diversão, R$5 por mês para vocês aproveitarem. Hoje, às 21h30, jogo que será transmitido tanto pela Rede Globo de televisão e pela ESPN, Botafogo e Palmeiras. Duelo decisivo pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Botafogo venceu a primeira partida no estádio Newton Santos por 2-1 e hoje, com o empate, estará classificado para as quartas de final da Copa Libertadores da América. E aí, vai ficar esperando o vencedor de São Paulo ou Nacional do Uruguai para saber quem será o próximo adversário do Alvinegro na segunda fase de mata-mata da Copa Libertadores da América. O Botafogo muito provavelmente deve repetir a escalação que venceu o próprio Palmeiras e goleou o Flamengo no último final de semana. João, Ponte, Bastos, Barbosa e Cuiabano, Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Thiago Almada, Savarino e Igor Jesus. Um time que tem encaixado com muita mobilidade, tentando amassar os adversários e vem jogando muito bem. Hoje a gente tem que ver como que será a questão física, já que esse time jogou contra o Flamengo no último domingo e fez ali uma partida com muita intensidade, principalmente no segundo tempo. Vamos ver como que será a recuperação desses jogadores, porque se o Botafogo conseguir, de novo, introduzir o mesmo ritmo, tem tudo para conseguir a classificação e chegar na próxima fase da Copa Libertadores da América. Não será um jogo fácil, é o que eu venho falando com vocês há muito tempo. Essa partida é importante sim, pela vontade que nós temos de ganharmos a Copa Libertadores, mas é um jogo que vale o ano. Tanto é que em nenhum momento aqui vocês me viram falando a partida do ano. É mais uma partida importante do Botafogo na temporada. E é um duelo muito complexo. O Palmeiras com Abel Ferreira sempre chegou no mínimo na semifinal da Copa Libertadores, fez uma campanha melhor que a do Botafogo na primeira fase e agora tem o privilégio de decidir em casa. Favoritismo? Não vejo de nenhuma das duas partes. Acho que o jogo será equilibrado e que o Botafogo tem que jogar com o mental. Isso da partida, o Palmeiras deve pressionar, aqueles chuveirinhos que a gente conhece, o jogo totalmente no Estevão, o menino vai tentar desequilibrar a partida tecnicamente, o Botafogo tem que prestar atenção, evitando dar bolas paradas, que o Palmeiras é muito forte nas faltas laterais, nos escanteios e nas jogadas do Estevão, e o Léo Dantas vai falar como o Botafogo pode se classificar explorando os defeitos e, claro, tendo cuidado com as qualidades da equipe alviverde. Fale aí, Léo. Oi, Thiago e pessoal do canal, tudo bem? Vamos falar então do Palmeiras, porque tem jogo importante. A partida de volta das oitavas de final da Conmebol Libertadores na noite dessa quarta, dessa vez no Allianz Parque. Semana passada no Rio, você sabe, vitória alvinegra por 2-1, no que foi a primeira derrota do Palmeiras nessa edição da Conmebol Libertadores, perdendo a invencibilidade. Palmeiras que tem o segundo melhor ataque da competição, com 15 gols marcados, considerando que tem 7 jogos, uma média um pouco superior a 1 gol por jogo, um número bastante considerável. O recorde do Palmeiras, é verdade, eu lembro de ter dito isso aqui no jogo passado e acho que dá pra gente confirmar isso de novo, é de um time que está oscilando, o que, repito também, é normal para esse momento de temporada, com lesões, com desgaste,
e com times vivos brigando em alto nível em todas as frentes. Palmeiras, nas últimas 8 partidas, tem 2 vitórias apenas. É muito pouco para o que a gente está acostumado a ver do Palmeiras, é muito pouco para um time que está brigando por tantos títulos. Só que dessa vez o Palmeiras vai ter o fator casa. Se fora, como trouxemos aqui, isso se confirmou no Newton Santos, o desempenho do Palmeiras é mais ou menos, em casa isso já é muito diferente. Nos últimos 12 jogos que fez no Allianz Parque, 10 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota para o Vitória no Campeonato Brasileiro. Na temporada, como mandante, e aí somando também os poucos jogos que o time fez na Arena Barueri, 81% de aproveitamento. É um número muito alto e que mostra o tamanho do desafio que o Botafogo vai ter. Tem 2 pontos importantes. Um é que o Botafogo venceu lá no ano passado, então não chega a ser assim um bicho de 7 cabeças, embora, claro, é difícil, o Palmeiras merece todo o respeito jogando lá. O outro é que muitos times têm dificuldade com o gramado sintético, pela falta de costume, que é normal para todo mundo que joga no natural. Não é o caso do Botafogo, que está acostumado também com o sintético. Então essa é uma boa notícia, né? Não vai ter aquele estranhamento que normalmente pega os times, às vezes, desacostumados no começo do jogo, né? Demora a entender o ritmo da partida, o Palmeiras vai lá e se aproveita. O Botafogo não tem esse ritmo. Bom, a análise tática do Palmeiras nesse vídeo vai ser baseada no que foi o jogo de ida contra o Botafogo e também no que foi o jogo contra o São Paulo, em que o Abel tenta fazer algumas mudanças táticas em relação ao duelo contra o Botafogo na última quarta. Bom, as dificuldades que o Palmeiras apresentou nessas 2 partidas, elas não são semelhantes, mas ambas encaixam com o que o Botafogo apresenta. Contra o próprio Botafogo, no Newton Santos, o Palmeiras mostrou dificuldade de marcar as nossas bolas invertidas, seja de uma ponta para outra ou seja de uma meia para outra, né? Uma inversão um pouco mais curta, digamos assim. É nesse estilo de jogada, melhor dizendo, que saíram os 2 gols do Botafogo no primeiro tempo. O Botafogo fez um contra o Flamengo assim também, enfim. É uma boa notícia essa dificuldade do Palmeiras de marcar esse tipo de jogada que tem sido tão característica, principalmente nos lançamentos nos pés do Marlon Freire. Teve espaços para fazer isso no jogo contra o Palmeiras. Já contra o São Paulo, com uma pequena mudança tática, a dificuldade foi outra, foi a saída em velocidade. Todas as vezes que o São Paulo recuperava a bola e conseguia estilingar e ir em velocidade em direção ao seu campo ofensivo, a defesa do Palmeiras ficava para trás e o São Paulo levava vantagem, inclusive finalizando e levando muito perigo na maior parte dos lances em que criou desse jeito. Parte desses 2 problemas enumerados aqui do Palmeiras tem a ver com algo que eu falei aqui na semana passada. O espaço que se abre entre a linha de meio campo e a linha de zaga do time do Palmeiras. Porque normalmente os volantes sobem para ajudar lá na frente, eles têm essa vocação de apoio na criação e a defesa acaba ficando um pouco desguarnecida, então abre aí esse espaço. E aí o meio-campo adversário consegue recuperar a bola, estilingar, criar por ali, como fez o Botafogo no jogo de ida. Esse espaço apareceu para os 2 times, Botafogo e São Paulo. Então o Botafogo tem essa possibilidade de explorar novamente. Contra o São Paulo, o meio-campo do Palmeiras foi um pouco mais ofensivo, porque teve 2 volantes que sobem mais e marcam menos, o Richard Rios e o Zé Rafael. Contra o Botafogo, nessa quarta-feira, a gente deve ter o retorno do Aníbal Moreno, o que vai dar um pouco mais de poder de marcação para o Palmeiras no meio-campo em relação ao jogo contra o São Paulo. E aí, a possibilidade, claro, maior é de que a gente tenha o Richard Rios fazendo esse volante. É um volante que vai encostar, então deve ficar um volante ali tentando proteger a defesa, mas ainda assim sozinho ele não vai dar conta quando o meio-campo do Botafogo preencher aquele setor. Então é fundamental que o Botafogo tenha alguém jogando por dentro, não dá para abrir todo mundo, alguém tem que fazer essa função de dentro. Outro ponto importante é que o Palmeiras deu muitos espaços nas costas dos laterais, e aí por motivos diferentes, porque as duplas de laterais foram diferentes, né? Tivemos Giai e Vanderlan contra o Botafogo e tivemos contra o São Paulo, o Caio Paulista pelo lado esquerdo e o Marcos Rocha pela direita. Em todos os casos tivemos dificuldades na recomposição. E é curioso que no jogo contra o São Paulo a gente viu na escalação inicial uma linha de 4 defensores, mas na prática os 2 laterais subiram, assim como subiram no jogo contra o Botafogo, e um volante foi recuado para fazer um terceiro zagueiro. Então, assim, na armação dentro de campo, pelo menos defensivamente, era um Palmeiras muito parecido. Contra o São Paulo e contra o Botafogo. Mudavam os nomes. Você tinha um volante. E esse volante recuado ajudou a abrir o espaço, né? Porque um volante sobe, o outro recua, fica o espaço ali no meio, que, como eu já disse, o São Paulo se aproveitou bem. Pensando no Palmeiras no ataque, o que é que deu certo? A bola longa pelo meio é uma arma muito importante do Palmeiras. A gente está acostumado a ver bola longa, né, na transição e velocidade com os pontas. Mas o Palmeiras normalmente faz essa bola longa pelo meio, buscando ou o Rony nas jogadas de contra-ataque ou o Flaco.
quando o ataque está um pouco mais bem posicionado. O Flaco Lopes é o artilheiro do time na temporada, com 18 gols. Esses dois nomes merecem atenção. A gente não sabe se o Rony vai ser titular, mas o Flaco vai. E são os dois principais endereços dessas bolas longas. Curiosidade estatística. O Palmeiras é o segundo time com maior percentual de acerto de bolas longas na Libertadores. 25,6 por jogo, segundo dados do SofaScore. O time do Palmeiras contra o São Paulo apresentou uma melhora ofensiva. E para mim isso tem a ver com o fato de ter voltado a atuar com 3 jogadores lá na frente, 2 pontas e o Flaco centralizado. Contra o Botafogo eram 2 atacantes, pelo menos na acepção inicial. É claro que dependendo das movimentações do jogo, você pode ter mais jogadores lá na frente. Mas contra o Botafogo, mesmo que o Palmeiras conseguisse preencher a área com mais jogadores chegando, vindo de trás, não tinham 2 pontas. Faz muita diferença para esse esquema do Palmeiras. E tivemos, então, contra o São Paulo, 2 pontas, um jogador de cada lado. O Palmeiras melhora muito, consegue criar mais desse jeito. Tem muito também do Estevão, que é o garoto do desequilíbrio pelo lado direito, eu imagino. E os setoristas do Palmeiras também, que esse vai ser o esquema contra o Botafogo, até porque o Palmeiras precisa do resultado, vai ter mais gente lá na frente, então deve-se voltar ao, pelo menos, no esboço, 4-3-3 para ter 3 atacantes e os 2 pontas contra o Botafogo. A arma principal do Palmeiras foi muito utilizada nos 2 jogos, os cruzamentos na área. No pouco momento que o Botafogo perdeu um pouquinho o controle no jogo de ida, o Palmeiras tentou pressionar com cruzamentos. A nossa defesa repeliu e não sofreu. Mas o São Paulo sofreu, inclusive o gol nos instantes finais. E essa reta final, quando o Palmeiras não tem o resultado a seu favor, é um terror, porque o Palmeiras normalmente em casa começa esse chuveirinho de qualquer jeito, porque tem quase certeza que alguém vai cabecear para o gol. Então é preciso que o Botafogo fique atento. Se não tiver com o resultado totalmente definido, se o jogo estiver aberto e o Palmeiras pressionando, tem que tomar cuidado. E não é marcar lá dentro da área para tirar, não. É evitar que cruze a bola, de qualquer maneira, porque o Palmeiras é muito perigoso nisso. E também é perigoso, e foi muito contra o São Paulo, no chute de fora da área. O Veiga apareceu, o Richard Rios, o Zé Rafael, o Flaco, até o Marcos Rocha. É outra possibilidade que o Palmeiras pode usar. Principalmente se a defesa do Botafogo estiver bem postada, o Palmeiras estiver com dificuldade de entrar na área, esses chutes de longe vão aparecer e tem jogador com qualidade no Palmeiras para decidir num lance desse tipo. Essa é a análise, gente. Bom jogo. Abraço. Valeu, Léo. Obrigado por sua participação. E antes do Leozão Memória Alvinegra, fica aqui a nossa segunda dica nesse nosso pré-jogo. A Golcase, ela está com a campanha Em Busca da Glória Eterna. Somente hoje, até meia-noite, você pode utilizar o cupom FRETECANAL do TF e com isso você pode ter frete grátis para o Rio de Janeiro e um frete fixo para todo o Brasil. Capinhas, carregadores, garrafinhas, copos, tem muitas coisas lá na Golcase. QR Code está aqui, aqui para vocês apontarem seus celulares e vou deixar na nossa descrição o link para vocês clicarem ali e pegarem todas as informações em relação a Golcase. Deixa o like, inscrevam-se, compartilhem, mandem esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. Hoje às 23 horas e 30 minutos, diretamente lá do Allianz Parque, vamos ter a nossa live pós-jogo, se Deus quiser, uma live pós-jogo com a nossa classificação. E para falar sobre um fato histórico, chamo o Leozão Memória Alvinegra. Fale aí, Leozão. Promessa é promessa e hoje eu estou com a camisa que vencemos na semana passada, então eu vou fazer tudo com essa camisa aqui, vai ser essa camisa aqui, essa é a camisa da sorte, porque agora eu estou aqui para falar com vocês sobre Botafogo e Palmeiras, partida de volta das oitavas de final da Libertadores. Eu estou aqui hoje mais para fazer uma participação positiva aqui no pré-jogo do canal do TF. Esqueçam os empates, esqueçam as derrotas, esqueçam os números, esqueçam o scout, esqueçam tudo. Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre vitória. É só a vitória que importa e é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. Então vai ser uma participação bem positiva. A Libertadores de 2017 foi a última competição que o Botafogo disputou antes de disputar essa edição de 2024. Ou seja, o Botafogo volta nesta temporada a disputar a principal competição da América do Sul em busca da glória eterna. E eu vejo algumas coincidências. Por exemplo, em 2017, o Botafogo passou pela pré-Libertadores com sucesso. Em 2024, também. Em 2017, nós passamos do Colo-Colo e do Olímpia. E em 2024, nós passamos do Aurora e do Bragantino, do Red Bull Bragantino. Então, essa é a primeira coincidência. Naquela temporada de 2017, naquela competição, nós eliminamos simplesmente 5 campeões de Libertadores. Eliminamos o Colo-Colo, o Olímpia, o Atlético Nacional, o Estudiantes e o Nacional do Uruguai. Nunca
um time na história da Libertadores fez tanto estrago na competição, eliminando tantos campeões de Libertadores. O Botafogo é o primeiro a conseguir eliminar esse tanto de campeões da Libertadores da América. Em 2024, o Botafogo também já fez isso. Eliminou a LDU. A LDU estava no grupo, a LDU é uma campeã de Libertadores, ficou atrás da gente. Nós ficamos em segundo, a LDU ficou em terceiro, então nós eliminamos mais um campeão de Libertadores. E agora nós chegamos às oitavas de final. Em 2017, o Botafogo eliminou o Nacional do Uruguai. Uma vitória lá por 1-0 e depois nós matamos o time uruguaio por 2-0 aqui no Newton Santos. Agora nós estamos nas oitavas de final contra o Palmeiras. Já vencemos o primeiro jogo. Vamos em busca da vitória no segundo. E que o Botafogo faça mais uma coincidência em 2024. Que o Botafogo elimine mais um campeão de Libertadores. E assim será o 6º campeão de Libertadores que nós eliminaremos da competição. Nós vamos conseguir pensamento positivo, mentalidade forte, porque é possível e nós vamos conseguir, com humildade, com o pezinho no chão, jogando bola, eliminar o time do Palmeiras e seguir para as quartas de final da Libertadores. Eu acredito, e eu sei que você aí de casa também acredita, eu sei que todo mundo está imbuído dessa missão de levar o Botafogo, do jeito que for, às quartas de final da Libertadores. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Bom jogo para todo mundo, gente. Vamos que vamos. Valeu, Leozão. Obrigado por sua participação. Meus amigos, que os jogadores tenham consciência, que a gente também tenha consciência do que será a partida de hoje, da dificuldade da partida de hoje. É um jogo que tudo pode acontecer. Eu estou indo com o coração muito tranquilo em relação a essa partida, com ansiedade, claro, querer buscar mais uma classificação, graças a Deus, indo nos jogos do Botafogo, buscar 2 classificações, aliás, 3, né, porque eu estava no Newton Santos na primeira fase da pré-Libertadores, estava em Bragança Paulista na segunda fase da pré-Libertadores, estive lá em Lima quando nós nos classificamos para as oitavas de final. Espero, se Deus quiser, continuar ali, seguindo nessa Copa Libertadores, trazendo mais uma classificação. Está nas mãos de Deus, os jogadores façam as suas partes dentro de campo, que a gente tenha uma arbitragem limpa, isenta e honesta, porque eu só não quero ser roubado hoje lá no Allianz Parque. Eu quero ter um jogo limpo e honesto, só isso, só não quero ser prejudicado pela arbitragem, é o que eu torço, eu tenho certeza que todos também. Beijo, tchau, tchau, fui, fiquem com Deus, só volto hoje, antes da partida, se acontecer alguma coisa durante o dia, mas se o dia for tranquilo, volto apenas às 23 horas e 30 minutos com a nossa live pós-jogo. Valeu, gente. Beijo, fiquem com Deus, fogo neles, pra cima deles, fogão, sempre fogão. Valeu, fui!